Olá, eu sou Emerson Borges. Olá, eu sou a Tati Pose. Vamos iniciar mais um vídeo com questões de informática da Banca FGV. Hoje com o nosso nono vídeo do Word. Então vamos lá, Tati, vamos começar Vamos logo? sim. Primeira Um questão. relatório editado no Microsoft Word 2013 apresenta diferentes grupos para o mesmo vocábulo. Arquitetura, arquitetura e arquitetura. Mas aí identificar que a Aqui, arquitetura é tudo em maiúscula, né? isso, aqui Com a inicial, especificando. né? Caixa alta, primeira palavra arquitetura, depois a primeira letra arquitetura com a letra A maiúscula, e depois arquitetura tudo minúsculo. Ao utilizar apenas o atalho Ctrl L para localizar a palavra arquitetura, aqui colocou tudo em caixa, né? Tá em letras Isso. maiúsculas, serão selecionadas as seguintes grafias. Aí tem algumas opções aqui explicando não, sugerindo qual seria a resposta. E é bom também, né, já anotar, comando Ctrl L é utilizado para localizar, né? Você buscar um termo, uma palavra, um pedaço, uma Isso. frase dentro do texto, tá? Já anota E aqui eu tô lembrando que no PDF a gente usa bastante o Ctrl F. é, Então no Word é Ctrl Ctrl L. L. Então Aí saber lembra aí de essa localizar, diferença. né? O L de localizar já fica fácil. Então vamos dar Correto? uma olhada para a gente responder essa daí, Tati. Vamos Vamos sim. mostrar isso aqui, simular isso aqui, né? Então, ao utilizar o Ctrl L, localizou o quê, né? Então, mostrando aqui antes, sem o Ctrl L, a gente tem esse botãozinho aqui de localizar, a lupa, né? Você Então clica ali, ele tem vai duas abrir. opções, né? Isso, pode ser pelo Ctrl L ou clicar Ou a nessa lupa. área, tá? Aí ele vai abrir do lado esquerdo uma barra, como está aqui nessa tela, com um campo para você pesquisar. Eu estou com o texto aberto aqui ao lado, né? E cliquei ali e vou digitar a palavra aqui, arquitetura, tudo em letra maiúscula. E olha aqui do lado o resultado, o que, que ele seleciona, né? Deixa aqui destacado. Ele deixa aqui tudo em letra maiúscula, ele encontrou também tudo em letra minúscula e também encontrou só com a inicial maiúscula. Tá? Sim. Então, ou seja, mesmo você colocando tudo em maiúscula, ele vai encontrar todas. Se você colocasse qualquer uma delas aqui na pesquisa, ele encontra todas as ocorrências, né, dessa palavra. Tá? Então, assim, dessa forma aqui não faz distinção. Isso é muito útil, Isso é porque a muito. pessoa não vai adivinhar como foi escrita, né? É, Muitas vezes é, é o próprio documento, pode ser arquivo de outra isso é pessoa. quando tem um documento muito grande, né, Tati? Isso você quer pesquisar, não, chegar logo numa parte do texto ou quer encontrar, você realiza essa procura. Sim. Tá? Então, com isso, a resposta correta A letra E. é Todas as três todas grafias. essas grafias, né? Mas fique atento ao seguinte, ó. Eu resolvi, além da questão, mostrar que ele tem uma opção de localização avançada, tá? Se eu clicar aqui na setinha, ele aparece aqui localização avançada. E se eu pegar, ele vai abrir essa tela aqui, né? E se eu digitar novamente, digitar dessa mesma forma, tudo em maiúscula, eu posso, através desse botão mais aqui, especificar o que eu quero. Eu posso diferenciar, aqui, ó, marcando aqui, ó, diferenciar as letras maiúsculas da minúscula. Por exemplo, Aí sim aí, seria literal, né? literal, ele só vai trazer, né, como está aqui em cima, tá? Eu vou diferenciar, né? Eu posso marcar, e vai trazer somente o que está em letra maiúscula. Eu clico nesse botão aqui, localizar próximo, ele vai localizando e vai encontrando as ocorrências. Então eu posso especificar. Tem outras opções de especificação, mas eu só queria deixar atento que de repente pode vir uma questão diferente dessa, né? Sim, aí E vai se falar, você marcar, se você não foi marcar esse assim. diferenciar, então ele vai diferenciar. Tá? Se tiver digitado tudo em minúsculo, ele só vai trazer se tiver tudo em minúsculo. Ok? Então só para ficar atento. Vamos para a Beleza, próxima. então vamos para a próxima questão. João está preparando no MS Word um documento de texto corrido que, na sua versão final, não pode passar de 3.000 palavras, dispostas no máximo em 10 páginas. Para poder controlar esses limites na medida em que vai trabalhando, João pode personalizar a barra de status, a exibição das partes rápidas, o modo de exibição, o painel de navegação, o recurso de referência cruzada, onde ele pode fazer Vamos isso. dar uma olhada nisso aqui, que essa informação já fica
Você não mostrando, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quais as especificações lá dessa Já é questão? automático ou a pessoa precisa especificar? Já é automático. Vamos ver o seguinte aqui Porque primeiro, aqui, como está na questão, parece que a pessoa teria que especificar, né? ó. É, Que fala assim, pode personalizar. isso. Mas vamos lá. Não pode passar de 3.000 palavras, disposta em 10 páginas, tá? Como a gente vai controlar isso? Na verdade, a gente já tem essa informação, olha aqui, exemplo desse texto, já tem essas informações aqui embaixo, tá? Aqui é a quantidade de palavras, né? E aqui é a quantidade de páginas, tá? Aqui, esse texto aqui só tem Esse uma página, controle né? aqui tem um significado mais assim para atenção, né? Oi? O controle aqui é mais no sentido de A gente tá, atenção, é porque tá controle, né? Então parece que que esse é um limite, um né? Igual limite, assim, né? tantos Então caracteres, você tantas palavras. não tem como, né, realizar isso. Você pode observar aqui que ele vai mostrando já a quantidade, tá? Essa área aqui, nessa barra, a gente chama de barra de status, tá? Então, essa barra de status ele fornece algumas informações, né, úteis assim a respeito do documento, tá? Como tem aqui o idioma também, você pode fazer a correção ortográfica, mudar de idioma. Então, assim, tem várias opções. E essas duas que seria necessário para controlar essa quantidade de palavras e a quantidade de páginas, ok? Visto Ok. isso, então, a resposta é a Letra A, a letra A, barra de a status. barra de status, ok? Entendi. Essa tranquilo. Então, vamos partir para a As próxima. outras não tem nada a ver. Uhum. Próxima. Maria recebeu um arquivo intitulado casa.jpg a ser incluído no texto do documento Word que ela está preparando. Assinale a opção da guia Inserir que Maria deve utilizar para fazer essa inserção. Formas, gráfico, imagens, instantâneo, smart art. Já está indicando que é guia inserir, né? A gente vai dar uma olhada nessas opções, Seria mostrar tipo o onde botão, estão. né? Qual seria o botão? Quando clicar na guia inserir, vamos ver aqui, ó. Tem a casa JPG, formas, por exemplo. Então aqui em cima, ó, guia inserir, tá? Aqui é a opção de formas. Observe que tem aqui disponível formas, ó, linhas, retângulos, formas básicas, setas. Então aqui, essa guia aqui, esse botãozinho de formas, permite inserir formas básicas, né? Como retângulo, linha, quadrado, elipse, tá? Alguns fluxogramas aqui também, ok? Então, essa opção ela não vai permitir a inserção de um arquivo de imagem, ok? Sim. Certo, Tati? Certo. Então isso aí não seria a opção que Maria deveria utilizar, né? A letra B fala em gráfico. Também lá no inserir, né? Então a gente clicando aqui, ó, em gráfico, ele vai exibir opções de inserir um gráfico, né? Um gráfico vai ser baseado em alguns dados, né? Ok? Isso aqui também não vai permitir inserir um arquivo de imagem. Ok? Então, não seria essa opção. E E agora nós temos aqui a letra C, imagens, né? Também lá na guia inserir esse botãozinho de imagem. Então aqui ele permite a inserção de imagem tanto da web quanto do computador. A gente pode ver aqui embaixo, ó, a opção deste dispositivo, né? Imagem que tiver guardada aqui em estoque, imagem online que é da web. Então essa opção sim, permite inserir uma imagem de que está dentro de um arquivo. Ok? Essa seria a resposta correta. Mas prosseguindo, para a gente ver as outras opções, ó, esse instantâneo também está lá em inserir. Ele vai permitir a gente inserir capturar a tela para inserir dentro de um documento. Tá? Então, por exemplo, esse recurso aqui, para fazer essa tela aqui, eu utilizei esse recurso, ele capturar uma parte da tela para inserir dentro de um documento, dentro de um slide, dentro do documento de texto Word. Sim. Tá? Então, esse recurso é útil para isso. Tá? Mas ele não permite... Fazer tipo um recorte. Um recorte, capturar a tela, né? Mas não Uhum. permite a gente inserir arquivo de imagem. E a última opção, que é o Smart Art. Uhum. Esse Smart Art também, ao inserir, permite a gente inserir gráficos, organogramas, tá vendo aqui? Tem as opções, né? Vários tipos de organogramas. São elementos gráficos para dar destaque, né? Em texto, e mostrar algum esquema, explicar algum esquema dentro do texto. Tá bom? Então, ele também não permite a inserção de imagem. Ok? Então, a opção da guia inserir que Maria deve utilizar para fazer essa inserção é a letra C, imagens. Imagens. Muito bom.
Você sabendo que a extensão JPG tem a ver com imagens, você já terá uma grande dica, certo, Emerson? Se Certo. a pessoa souber, já que JPG associa-se Associa ao a tipo, imagem, né, isso aí, né? de O tipo, a arquivo. extensão, né? Uhum. Que é o tipo do arquivo de imagem, já vai ajudar bastante. E agora vamos pedir a vocês, né, que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, né, também. Dê um like lá, né, clica lá no Isso. gostei. Eu, né, e Emerson estamos percebendo que muitas pessoas estão assistindo, mas não estão dando like, ou não estão se inscrevendo. Então, gostaria bastante que você fizesse sua inscrição. E se puder, comente também se está acompanhando, se chegou nesse vídeo diretamente, ou se já vem acompanhando os vídeos desde o início. Será muito legal saber disso. Responda aqui, tá bom? Isso aí. Aguardamos aí a participação de vocês. Vamos para a próxima, então? Com certeza. Sobre o mecanismo de proteção de documentos do MS Word, analise as afirmativas a seguir. 1. É possível prevenir operações de leitura, gravação e cópia do arquivo que contém o documento. 2. É possível criar um conjunto de senhas personalizadas, uma para cada usuário que vai utilizar o documento. 3. A criação de senhas ocorre durante o procedimento de gravação do documento. Está correto o que se afirma em. Aí vem uma relação de opções aqui para você analisar. Então, vamos analisar, Tati, essas três aí, uma de cada vez. Vamos lá. Se você puder dar uma pausa e depois assista aqui a continuidade, né? Pode a pessoa também tentar responder, depois ouvir a explicação. Então, meio que está falando de mecanismos de proteção de documentos do Word. E essa primeira diz o seguinte: é possível prevenir operações de leitura, gravação e cópia de arquivo que contém o documento? É o seguinte, quando a gente executa o comando salvar, tá? Aqui tem a tela aqui, né? Vou salvar o arquivo, botar o nome do arquivo, e aqui embaixo tem um botãozinho de ferramentas. Depois de ferramentas, quando eu clico em opções gerais, eu tenho essa tela aqui com opções de gravação, onde aqui nessa caixa eu posso inserir uma senha de proteção, tá? Essa senha de proteção, só quem tiver em poder dessa senha conseguirá abrir o arquivo. Então, é uma aqui, senha única. E aqui, então, uma senha do arquivo, né? Uhum. Então, aqui a gente vai prevenir essa operação de leitura. Só vai conseguir ler, ou seja, abrir o arquivo, ler o arquivo, quem tiver a senha, tá? E também tem a opção de senha de gravação. O arquivo, com essa senha, se eu colocar uma senha dessa no arquivo, ele poderá ser aberto, né? Sem a senha, mas somente quem tiver a senha conseguirá fazer alterações, gravar, tá? Alterar e gravar. Então, a senha de gravação é isso, tem a senha de proteção, ou seja, eu só consigo abrir se tiver a senha. Se eu deixar a senha de gravação, ele vai conseguir ser aberto, mas não vou conseguir alterar. Vai ser somente para leitura. Leitura, né? Ok? Então, com essas opções, eu consigo prevenir as opções de leitura, ok, através da senha de proteção, e consigo também a senha de gravação, né? Prevenir essa operação de gravação. E essa cópia do arquivo? Mas a cópia do arquivo eu não consigo proteger através disso aqui, porque o arquivo está lá no disco, ele pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e copiar o arquivo. Ok? Então, essa assertiva aqui não está certa porque a cópia do arquivo eu não consigo prevenir. Completamente não, né? Não está toda ela certa, então está errada, né? Ok, e aqui a gente conheceu dois recursos, né? Essa opção de gravar com senha do Word também, ok? Então, essa assertiva aí não está correta. Passando para a segunda. É possível criar um conjunto de senhas personalizadas, uma para cada usuário que vai utilizar o documento? Vamos analisar aqui, ó. Senhas personalizadas, um para cada um, nós vimos que pode o quê? Criar uma senha para do arquivo. Aí todos os usuários vão ter acesso. Quem tiver acesso, na verdade não é para ter, né? Quem tiver acesso só que tem aquela senha, uma senha única, tá? Então, agora para cada usuário... Aqui ele misturou com o login. Né? Seria o login, né? A pessoa às vezes... Login. Aquele momento de pressa pode encarar como certo, mas não é.
Então aqui nós vimos que tem a senha de gravação, que só vai conseguir abrir quem tiver a senha. Olha, a senha de proteção e a senha de gravação vai conseguir abrir, mas só vai alterar, né, gravar as alterações de quem tiver a senha, tá? Então, essa de senha para cada usuário não existe, ok? Certo. Agora, terceira, a criação de senhas ocorre durante o procedimento de gravação do documento. Mas eu acabei de mostrar, né, que isso ocorre quando? Quando a gente vai lá, executa o comando salvar, clica aqui em ferramentas, opções gerais, aí você vai lá e põe a senha, né, de gravação. Tem a senha de proteção, mas aqui ele tem a senha de gravação. Aqui não fala qual tipo de senha, mas as duas senhas é aqui em opções A gerais. pessoa pode colocar uma só para uma finalidade e outra para, né? Ou Exatamente. bota uma independente da outra. Exatamente. Isso aí. Ou colocar as duas. É isso aí. Então, essa aí está correta. Ok. Uhum. E voltando para lá. Então, como só a terceira está correta, a opção a ser marcada é a letra D. Letra D. 3 somente. Beleza. Vamos Então para a vamos próxima. para a quinta, né? Nossa última Não, questão. aqui é 40, né? A quinta de hoje. 40ª. Olha. Avalie as afirmativas a seguir a respeito do pincel de formatação Aqui ele chama de PF, né? A PF. questão está assim, PF. do MS Word. Então, os tipos de fontes não são afetados pela aplicação do PF. 2. Os tamanhos das fontes não são afetados pela aplicação do PF. 3. O PF pode ser acionado pelo mouse com um clique simples ou um clique duplo. Quem já assistiu outros vídeos nossos já percebeu que esse assunto é bem recorrente. Né? Isso. Aqui ele fala assim, está correto que você afirma aí. Então, se você já assistiu vídeo anterior, já pode dar uma pausa, né? Vai conseguir. Mas vamos lá explicar essas três assertivas aí. Vamos lá. Aqui só para lembrar, né, onde está o pincel de formatação, né, lá na guia inicial, de página inicial está aqui, tá? Só para destacar, tá? Lembrando que o pincel serve para quê mesmo? Para a gente copiar a formatação de um texto sem alterar o conteúdo. É só a formatação. Uhum. Então, a primeira é o seguinte: os tipos de fonte não são afetados pela aplicação do PF. Vamos dar uma olhada, ó. Tem um exemplo aqui desse texto aqui. Vou selecionar esse título, Darwin Cole, observe que está com fonte diferente do segundo aqui. Né? Que é o Ecológicas, Metadata. Isso. Uhum. Aí eu vou clicar no pincel de formatação, selecionei, clico no pincel de formatação, depois eu vou passar o pincel aqui por cima dele, para ele aplicar a formatação. E o resultado vai ser esse. Isso. Então o tipo de fonte vai ser alterado. Vai ficar igual. Vai ficar igual. Então isso aqui está errado. Não são afetados. Nessa tem que cuidar, né, Tati? Com a palavra não no meio, né? Uhum. Para não leia pressa, tenha atenção, né? Então essa daqui o não, muitas vezes, nosso cérebro ele ignora, então tem que fazer algum mecanismo para ter atenção. Então, essa está errada. Uhum. Vamos passar para a segunda. Os tamanhos das fontes não são afetados pela aplicação do PF. Vamos fazer de novo, ó. Estou com o texto aqui da Darwin Cole, observe que a fonte aqui está maior do que essa daqui, né? Então, o procedimento é o seguinte: você seleciona o texto, né? Passa o mouse sobre ele, clica no pincel de formatação e vai lá e passa sobre o outro. E o resultado vai ser esse. O tamanho da fonte foi alterado, ficou o mesmo em cima, ok? Então, de novo, né? O não são afetados? São afetados, sim. Não, está errada. Então, essa está errada. A terceira, o PF, pincel de formatação, pode ser acionado pelo mouse com um clique simples ou um clique duplo. Vamos dar uma olhada nisso aí? Uhum. Pode sim pelos dois, mas vamos dar uma olhada aqui, né? Como é que seria isso aí? Qual a finalidade de um e do outro? A diferença, né? Isso então, pode aqui, cair na sua prova. Verdade, ó. Ele está desligado aqui, né? E se eu clicar em cima dele, vai ficar ligado, né? Aqui está com a aparência desligada, aqui ligado. E qual a diferença, né, nesse clique simples e o clique duplo? Então, assim, o clique simples, o botão pincel será desligado após a primeira aplicação, como a gente fez naquele texto. Depois que você selecionar, se você quiser usar só uma vez, né? Desliga uma vez só, tá bom. Agora o clique duplo. Quando você usar o clique duplo, na hora de selecionar ele, eu cheguei aqui em cima, aqui, ó, ao invés de clicar uma vez, clico duas vezes. Ele fica ligado. Aí depois que eu passar o pincel em cima daquele texto, ele vai continuar ligado. Por quê? Eu faço isso quando eu quero aplicar em outras partes. Quando tem vários títulos, você quer... A mesma formatação, né? E aplicar em outros, né? Então a gente faz isso. Então, eu utilizo o clique duplo, tá? O usuário
um clique simples conseguirá aplicar o texto que foi copiado apenas uma vez. Se for essa a sua intenção, clica uma vez só. Agora, se você quiser repetir aquele texto, né, a formatação dele em outros, você vai poder fazer várias vezes. Tá? Para aplicar em outro texto, no caso do clique simples, né, terá que repetir todo o procedimento de novo. Se você for, tem que repetir em vários. Eu vou usar o clique simples, eu vou ter que ir lá de novo, selecionar, clicar nele, passar tudo Se a de pessoa novo. não souber desse recurso, vai ficar lá Ele vai ficar fazendo, né? infinitamente. E nesse já com duplo clique, né? Com clique duplo, não será necessário repetir todo o procedimento. Ele vai ficar ligado, basta ir aplicando. Tá bom? E por fim, né? Você ficou lá, parou, como é que você vai desligar ele? É só você ir lá em cima, clicar uma vez nele ou apertar a tecla ESC no seu teclado, né? Aquela que fica lá em cima do lado esquerdo superior, tecla ESC aí. Serve para desfazer, né? E ele desativar, né? E aí, nesse caso, ele vai desativar. Desligar, tá bom? Então, só para a gente aproveitar o gancho e explicar esse uma procedimento. finalidade. Sim. Bom, então, resposta correta. Como a terceira está certa, a opção correta é a letra E. Letra É E. a 3, Muito bom. somente está correta. E assim chegamos ao final de mais um vídeo, né? E a gente, como de costume, deixar para vocês aqui um presentinho, né? Que é o PDF com essas Presentão. questões, né? A gente retira lá as respostas e coloca um gabarito no final. Por quê? E Para o você PDF é poder... completo, né? Com as explicações, Isso, com as com explicações todos e o esse gabarito no final. detalhamento. Então, assim, não são só as perguntas, tem todo esse mimo com capricho. Espero que você goste e se inscreva no nosso canal. Isso aí. Então, um abraço e até o próximo E boa vídeo. sorte!